E sempre fomos muito ombro amigo de vários pastores, e até hoje somos, né? Confidentes e tal. Então, nós sabíamos das dificuldades da igreja, sabíamos da dificuldade de liderança, dos pastores, daquilo que eles viviam em Portugal. Então, quando Deus falou para nós que era tempo de que a missão iria acabar e que nós iríamos abrir uma igreja, nós brigamos com o Senhor um ano. Um ano. Não queríamos, mas não, esse espírito de engano. Não é possível. Meu Deus do céu. Era a voz do inimigo. Meu Deus, olha, foi uma loucura. Até que, lembra do Messenger? Lembra? Lembra. O Messenger precisava na época. E um pastor amigo nosso entrou em contato conosco, nos chamou pelo Messenger e nos trouxe uma palavra nesse sentido, sem saber de nada. E a gente falou, e agora? Agora, pronto. Aí falamos, não, pera lá, senhor, tem que ter três. Três confirmações? Sério? Vocês são duros, né? Deixa quieto, deixa em off, né? E ficamos. Daqui a pouco, outro pastor entrou em contato conosco. E ele falou a mesma coisa que o outro disse. A gente falou, não, agora foi. Agora, como diz o brasileiro, agora lascou tudo. E aí, de repente, nós oramos ao Senhor e falamos assim, Senhor, ok, já foi testificado através de 2 pessoas, mas nós temos uma cobertura espiritual, que é o apóstolo Géser Cardoso. Então, o Senhor vai ter que falar com ele. Se ele falar para nós, é porque é realmente para abrir uma igreja, tá bem? Ok, pronto, fomos dormir, não sei o quê. Passado 2 dias, o apóstolo Géser liga. Jean, tive um sonho com você. E o sonho, você e a Dani estavam com o cajado na mão. E a gente falou, ai, agora foi isso mesmo. Ele não sabia de nada. Já é coisa do pastor. Pois, aí não teve jeito, aí entrou a esposa dele, a apóstola Cleide, falou a mesma coisa e tudo, aí não teve jeito. Aí nós colocamos mais uma coisa diante do Senhor. Falamos para ele assim, ok, Senhor, mas igreja tem muitas. Para ganhar pessoas para Jesus, eu não preciso abrir igreja. Eu falo, Jesus enviou para a igreja A, B e C. Se o Senhor quer que nós abramos uma igreja, então o Senhor vai ter que dar uma visão e uma missão para nós. Muito bem definida, senão nós não vamos abrir igreja. E foi dito e feito. A sala da nossa casa, nós morávamos aqui em Corroios, eu e ele orando, clamando ao Senhor, o nosso tapete, que era na cor salmão, virou uma poça d'água assim, de tanta lágrima que nós derramamos. E o Senhor ali, naquele momento, deu tudo o que nós precisávamos, espiritualmente falando, para poder instituir o que é hoje a Cap Church. Deu-nos uma visão, deu-nos uma missão muito bem delineada. Então, quando nós começamos a igreja, nós começamos sabendo o que nós estávamos a fazer e para onde nós iríamos chegar, onde o Senhor queria que nós fôssemos. E aí foi mais fácil. E eu tinha uma vergonha muito grande de falar em público. Eu sempre tive muita dificuldade em lidar com pessoas, porque eu sempre fui muito retraída, tá? Então, isso foi uma das coisas que mudou muito em mim. Porque eu fui obrigada a lidar com pessoas e com vários tipos de pessoas e vários tipos de temperamento. Então, eu hoje, quando eu vejo o meu temperamento, a minha personalidade, ela mudou demais. Ela mudou demais. Eu continuo um pouco sanguínea, barulhenta, brincalhona, essas coisas todas. Mas também o lado colérico deu uma aflorada, né? Ou seja, né? Em todos os sentidos. A questão do ser diplomata, eu fui obrigada a desenvolver, né? E assim a gente vai indo, né? Então é assim, então muitas vezes a gente aprende como que é, a perder para ganhar. Vamos dizer assim, eu comecei muito tímida, mas depois com abrir igreja, com lidar com pessoas, eu me dei uma armada, porque pessoas são difíceis de lidar. Mas hoje a Daniela já é diferente, porque a Daniela que tinha algo na ponta da língua muitas vezes para falar, a Daniela aprendeu a se calar muitas vezes, o perder para ganhar, o deixa andar, perdoa e toca andar a sua vida que é melhor. Naquela semana eu tinha tido uma crise de vesícula muito grande. E quando nós temos a crise de vesícula, há uma crise muito grande de vômito e há uma crise também de diarreia, no meu caso. E depois o organismo fica todo cheio são muitos gases.
E ele, quando deitou e começou a fazer o exame, ele falou para mim, a dona Daniela está com muitos gases. Eu falei, não, realmente, eu tive uma crise de vesícula e tal. E ele falou assim, e a dona Daniela evacua com frequência? Eu falei, doutor, é assim, eu tive uma semana de crise e evacuei demais. E ele pegou e chamou outro. Quando ele chama outro, eu falei, meu Deus, ele viu alguma coisa aí. E o outro, quando veio, ainda fez até uma brincadeira. Mas ele olhou sério para o outro médico. E eu, como perdi a minha mãe com cancro no intestino, a minha antena já levantou. E a TAC, então, confirmou essa massa. Na ecografia, aparecia 10 centímetros de massa. A TAC mostrou algo de 18 centímetros. A TAC. 18 centímetros. E apareceu lá o LNH. LNH, que é de linfoma não Hodgkin, suspeita. Diz-me só uma coisa, Daniela, porque aqui com certeza que tu já te estavas a perceber que seria algo diferente e mais sério. Como é que estava o teu coração já? O que é que vinha aí na tua cabeça? No entanto, que quando eu fiz ataque, que apareceu lá aqueles 10 centímetros, eu entrei no carro e comecei a orar muito no estacionamento. Comecei a orar, comecei a chorar, comecei a falar em línguas, ali orei com o Senhor, falei com o Senhor, mas era um misto de emoções muito grande, porque o exame não dizia nada certo. Deixei as meninas no norte, desci. E aí a médica, quando eu subo para o 8º andar e abro a porta do elevador e eu dou de cara com hemato/oncologia, o chão abriu. A médica, então, falou da desconfiança e me explicou o que era o LNH, e me explicou que existiam vários tipos e não sei o quê, que agora eu precisaria fazer uma biópsia para ter o diagnóstico correto, para ver que tipo que é. Mas o interessante é que Deus foi abrindo as portas de tudo. Em 10 dias, eu fiz os exames mais elaborados que vocês imaginam. Em 10 dias, em época de Covid, em época de pandemia. E era tratada por onde eu passava, eu era tratada como uma princesa do Senhor, sabe? Eu até ficava assim, de tão bem que eles me tratavam, sabe? E aí eu fiz a biópsia, depois marcou uma consulta, e dia 12 de janeiro, então, fiquei a saber que eu estava com um linfoma não Hodgkin, ele era indolente, ou seja, ele era lento, ele tinha 18 centímetros, ou seja, como ele era lento, para ele adquirir esse tamanho de 18 centímetros, ele devia estar em mim há muitos anos, há muito tempo, só que eu nunca tive sintoma nenhum. Nenhum. Eu só fui atrás por causa de uma crise de vesícula. Agora eu entendo por que eu estava tendo uma crise de vesícula uma atrás da outra, porque o Senhor queria que eu fosse no médico para poder saber o diagnóstico. Eu sempre ministrei sobre a soberania de Deus, e naquele momento, algo no meu espírito dizia, é tempo de você agora viver o que é a soberania de Deus. Eu aprendi uma coisa, que Deus ele não precisa dar enfermidade para ninguém para poder ensinar alguém. Porque Deus ele é soberano e ele tem as suas N maneiras de ensinar. Eu hoje consigo entender o porquê das coisas todas. Hoje eu estou conseguindo assim, perceber, entende? Algumas coisas. Mas na época eu não esbravejei, eu não falei nada. Eu simplesmente ia para a presença do Senhor chorar. Era só o que eu sabia fazer. Entendeu? Voltei, peguei, reneguei a enfermidade, peguei a palavra e comecei a garimpar versículos de cura, de restauração, comecei a ler na minha vida na primeira pessoa. O meu banho, a minha casa de banho, meu tempo de banho, era um tempo de guerra. Eu até falava para eles aqui em casa, olha, eu vou subir para tomar banho, vocês querem usar, vocês usam a outra casa de banho, porque lá em cima eu vou estar um tempo agora. E nesse tempo era um tempo de guerra, era um tempo de declarar a palavra. Sabe? Porque eu falei, Jesus, tu és a palavra. E quando eu declaro a palavra, eu tenho experiência com o Senhor. Então, eu vou declarar a palavra. E não foi só a questão do linfoma, porque quando eu fui na médica e, deu tudo certo, nós vamos começar o tratamento dia 22 de janeiro, tratamento de quimioterapia, eram 6 ciclos de quimioterapia, eu apanhei Covid. Eu, o Jean e as meninas. Então, eu tive que adiar o tratamento. E eu fiquei durante
esses dias todos de Covid, aumentando a dose dos corticoides, e foram 20 e poucos dias de corticoides, até começar o tratamento, porque o linfoma ele reage muito bem a um tipo de corticoide aí, né? Então, foi mais isso. E um dia eu fui abaixo e fui na presença do Senhor e falei, Senhor, esse inverno está muito difícil. E Deus me levou a palavra dele lá em Cantares 2, a partir do versículo 10, ele diz assim, o meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha. Eu me emociono porque eu revejo, né? Eu revivo, quer dizer, a situação. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. E quando o Senhor me deu esse texto que falava desse inverno, o Senhor falou no meu espírito, o tempo de inverno, Daniela, vai passar. E a primavera vai chegar e o tempo de cantar vai voltar. Pensamentos de morte, pensamento de que as coisas não vão dar certo. Sim, vinha, porque o inimigo está aí para isso, tá? Entendeu? Foi o clique. Foi o clique e na hora me veio o pensamento, vai chegar a primavera, isso vai passar, é um tempo, vai passar. É necessário? Senhor, eu não sei para que ainda, mas tá bom, eu me sujeito à tua soberania e bora lá. E não teve um momento que o Senhor não esteve comigo, um momento. O Senhor estava na minha frente o tempo inteiro, tempo inteiro. Então, o interessante, todas as pessoas que ligavam para mim para perguntar como é que eu estava, eles esperavam uma Daniela, olá, dadadã, dadadã. Só que a Daniela continuava assim, como eu estou falando com você, e ministrando às pessoas a fé que o Senhor tinha colocado em mim, eu passava para elas. Nesse meio tempo, Cristina, o que eu descobri? Que a Daniela não é insubstituível. Aí foi quando o Senhor até levanta a minha filha mais velha, a velha Giovana, que sempre foi do ministério, ela sempre faz tudo na igreja, mas o louvor, o em público, ela sempre foi muito parecida comigo. E ela foi colocada no fogo e tem saído uma ministra de louvor, uma bênção, entendeu? Foi nesse tempo que o Senhor a levantou. E uma outra menina também da igreja, que eu nem fazia ideia, eu sabia que ela tinha uma voz bonita, cantava bem, mas ministrar louvor, eu não sabia. E aí o Senhor levanta uma outra, e eu falei, uau, glória a Deus, uma nova geração, Daniela, você não é insubstituível, alô? Eu sou a líder do Ministério de Louvor e Adoração, e eu vi as pessoas se unindo, as pessoas fazendo, né, aquilo que eu fazia, e agindo, e alguns tomando algumas posições que eu antes nunca tinha visto a ser tomada, entende? E eu comecei a ver uma igreja diferente nesse tempo. Como líderes, como pastores, nós nos doamos demais. E nesse tempo eu tive a oportunidade de se doarem a mim. Geralmente é difícil alguém chegar em você e perguntar, olha, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa em casa? Sabe? Falta alguma coisa para os pastores? Vocês estão, por exemplo, com a renda da casa em dia? Você está com a conta tudo em ordem? É difícil. Você não ouve isso de ninguém. Sim. Não é? Agora nós, né? Nós não. Né? Ai de nós, né? Se não ligarmos para o irmãozinho ou para a irmãzinha que está com dor de dente. Entende? Para saber, não foi no culto, então tem aquela situação toda. Então, por isso que eu digo, não é uma dificuldade, é algo que acontece, como você falou, é algo que é natural. Nós entramos nesse ritmo e vamos embora. Então, na semana que eu estava bem, eu queria nem saber. Eu pegava o meu saquinho, muitas vezes, eu ia no Pingo Doce. A menina do caixa um dia perguntou para mim assim, olha, desculpa, eu preciso te perguntar isso, porque você usa essa touca. Mas estás em tratamento? Aí eu falei para ela assim, tô em tratamento de quimioterapia. Ela falou, não, porque eu preciso te dizer isso, você não parece. Você está com uma cor de pele boa, bonita, você está bem. Eu sempre que você vem aqui, está sempre bem disposta, eu tenho reparado isso. Olha aí.
Eu chegava com o carro, com os sacos, a dona Vitória, minha vizinha, que também é crente, falava assim, dona Daniela, estás a carregar peso? Eu falei, não, dona Vitória, eu vou deixar o carro ali, meu marido vai vir me ajudar. E esse saquinho, ou senão que eu tava com o saquinho, não tem muito peso, dona Vitória, tá a ver? Não é coisa pouca. Aí ela, ai, entende? Então, quer dizer, eu queria, eu ia para a igreja domingo, eu queria ela saber, eu ia para a igreja, eu cantava, eu louvava, eu me dei o luxo de mesmo em tratamento, colocar-me na escala na semana que eu estava bem. E eu ministrei o louvor muitas vezes com meu lencinho e com a minha touquinha na cabeça. Mas esse tempo em que eu vivi foi um tempo de eu olhar para mim própria e ver até que ponto tudo aquilo que eu cria era verdade. Até que ponto tudo aquilo que eu creio é verdade. E eu pude ver descobri uma Daniela forte, né? Eu descobri algumas coisas que o Senhor me fez forte nesse tempo. Isso eu pude descobrir. Descobri que a minha fé, ela teve um up, um novo nível de fé, um novo nível de confiança em Deus. Um novo nível de confiança em Deus. Hoje eu posso falar para você que a Daniela antes do linfoma era uma. A Daniela depois do linfoma, ela é uma outra Daniela. Hoje as minhas prioridades já não são mais as mesmas.